Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Direito e Afeto. Meu nome é Raíssa Helena, sou advogada e host desse podcast. Aqui eu acredito que informação ela é poder e eu desejo muito que esse podcast seja um meio de transformação de vidas. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre mulheres negras. E eu trouxe aqui a professora Patrícia Rosas. Muito obrigada, Patrícia, por ter vindo aqui para a gente conversar, né, sobre um tema que é tão importante, né, as vulnerabilidades da mulher negra, tanto no seu lar quanto no seu trabalho. E eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Olá, Raíssa, a todos que assistem o programa, que compartilham, que seguem. É um prazer estar aqui conversando sobre uma pauta tão importante, né, e tão necessária. A gente não pode esquecer nunca dessa pauta, que é o posicionamento social, cultural, e ideológico também, político das mulheres na sociedade, especialmente as mulheres negras. E eu não poderia deixar, né, de começar esse episódio sem falar sobre a história de vida de Patrícia, sem falar sobre o currículo dela. E aqui eu tomo a liberdade de falar sobre o seu currículo de uma forma muito afetiva. Patrícia, ela é professora da UFPB, pesquisadora em linguagem e ensino, é escritora de literatura infanto-juvenil, finalista do prêmio Jabuti em Fomento à Leitura. Patrícia dedica sua trajetória para unir educação, sensibilidade e transformação social. Ela tem obras como Quarto de Mulheres e Se Eu Chorar, escritos junto com a sua filha, que tratam, né, sobre esses temas de empoderamento feminino, do racismo e outros temas sobre afeto, né? E, Patrícia, lendo reportagens sobre você, que já saiu várias, viu? Patrícia é extremamente famosa. Tem uma história de vida de resistência, antes de tudo, de superação. Mas eu gostaria de saber de você, como é que foi chegar a ser professora, sobre essa trajetória que você percorreu. Já que estamos falando de mulheres, né, eu tomo aqui a liberdade para falar de Maria do Carmo, que é a minha mãe, uma senhora, uma mulher preta, casada com um homem branco, que teve 10 filhos. Eu sou a quarta, na verdade, a quarta mais velha. Foram 7 homens e 3 mulheres. E eu venho desse lugar de muito afeto, né? A gente está falando de direito e afeto. Eu fui criada numa família com muito afeto. Imagina uma casa com 10 filhos. Então, meus irmãos, somos muito apegados. Somos todos já adultos, constituímos nossas famílias, mas sempre que podemos estamos juntos. E eu lembro muito da minha mãe costurando todos esses afetos, né? Minha mãe que costurou todas as nossas relações. E hoje, se hoje somos ainda muito unidos, foi graças a essa mulher que soube nos reunir à mesa, que soube nos reunir em casa, que soube cuidar de nós numa época tão difícil. Imagina, eu nasci na década de 80. Então, as dificuldades eram muitas naquela época. Hoje eu sou professora por causa da inspiração de uma professora, eu digo isso, quem me segue nas minhas redes sociais. O meu caminho para a docência foi traçado com 7 anos de idade. E eu quis ser professora com 7 anos de idade, mas não tinha nenhuma referência de professora na minha casa, na minha família, nem nos meus tios, primos, distantes. Eu não tinha nenhuma referência. A minha mãe só frequentou 1 ano na escola. Meu pai também. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai pedreiro. Então, eles não frequentaram a escola. A minha casa não era uma casa leitora. A gente não tinha livro, a gente não tinha nenhum tipo de acervo literário na minha casa. Então, eu quis ser professora e trilhei esse caminho por causa do perfume da minha professora. Ela que me inspirou a ser professora. Nossa, que poético, né? Vindo de uma professora que escreve poesias também. Mas por que o perfume dela, assim, lhe marcou tanto? Quando eu era criança, né? Isso é
a minha vida, né, na verdade, hoje eu revisitando a minha vida, revisitando a minha história e vendo aí as fissuras sociais, né, que estão presentes na minha história. Assim como muitas famílias que não têm onde viver, que não têm onde morar, que fazem ocupações, que moram nas ruas, que moram na casa de parentes. Eu vivi tudo isso. Eu só não morei nas ruas, mas morei em várias situações na minha infância, em lugares de vulnerabilidade. Então, a gente não tinha uma casa para morar. Quando eu nasci mesmo, eu morava na casa da minha avó. Meus pais estavam morando na casa da minha avó materna. E chegou um momento que aquela casa inchou. Não dava mais para todo mundo morar numa casa pequena. Então, meu pai tentou ocupar vários terrenos, vários lugares. Fomos expulsos várias vezes pela polícia e ficamos sem moradia. Então, meu pai, ele ergueu um barracão dentro do lixão de Campina Grande, que eu sou de Campina Grande. Eu moro hoje em João Pessoa, mas eu sou natural de Campina Grande. Cresci e morei a vida toda em Campina Grande. E então meu pai ergue um barracão feito de lona e papelão dentro do lixão. Na época era um dos maiores lixões abertos do Nordeste, o lixão do Mutirão, e fomos morar dentro desse lixão. Então eu catava osso para vender, né? Eu, meus irmãos catávamos osso e meus pais ali dentro tentavam viver com o que era possível dentro daquela realidade. Mesmo assim, minha mãe matriculou todos os filhos na escola. Todos. Então, eu chego na escola a primeira vez com 7 anos de idade. E aí encontro uma professora chamada Rosa Limeira. Linda ela. Ela acolhia os alunos na porta da sala de aula. Todo aluno que entrava tinha que abraçar a professora porque ela ficava na porta acolhendo. Eu não queria ser abraçada porque eu tinha consciência de que eu fedia. Eu vinha do lixo, aquele odor do lixo fica impregnado na sua pele, no seu cabelo, na sua roupa. Eu tinha a sensação, essa era a sensação que eu tinha. E teve um dia que eu não consegui escapar desse abraço da professora. Então eu abraço a professora. E quando eu abracei a professora pela primeira vez, eu senti o cheiro dela. Senti aquele aroma do perfume dela, que era gostoso. E esse abraço foi mágico para mim, porque abraçando a professora, eu disse, eu quero ser professora porque eu quero ter esse perfume. Eu quero ter esse cheiro. E eu quero que outras pessoas sintam o meu cheiro e não o meu odor do lixão. Esse foi o sentimento que eu tive naquele momento do abraço com a professora. E pronto, a partir daí foi mágico. Trilhei todo o meu caminho para ser professora. Meus irmãos não conseguiram estudar, porque tiveram que sair logo cedo para trabalhar. Imagina, meu pai com 7 homens dentro de casa. Meu pai levou todos para o trabalho na construção civil. Eu, como mulher, como a mais velha das mulheres, como a 4ª mais velha de todos, eu fiquei na escola. E trilhei meu caminho sozinho na escola, não tinha mais a presença dos meus irmãos. E fui trilhando todo o meu caminho, sempre estudando em escolas públicas, nunca repeti de um ano, nunca abandonei a escola, sempre estive presente na escola, e aí fui concluindo fundamental, e o ensino médio eu já fiz o magistério. No ensino médio eu já fiz o técnico para ensinar, para ser professora, o magistério. Nossa, que na escola normal. E, inclusive, eu cursei o primeiro ano aqui em João Pessoa, no IEP, que fica ali perto do Liceu Paraibano. Sim, é por trás do liceu, né? Por trás do Liceu Paraibano, era a escola de magistério ali. Então, eu cursei o primeiro ano ali, porque meus pais vieram morar de Pessoa, e o segundo e o terceiro ano cursei na Escola Normal de Campina Grande, concluí e comecei a ensinar. Entrei na docência como professora aos 18 anos de idade. E aí, como é incrível, né? Essa história do afeto, né? Se encontrando dentro de um ambiente escolar, dentro de um ambiente de acolhimento. E você vê que a educação, ela transpassa simplesmente o ato de ensinar, né? Bell Hooks, ela fala muito sobre o amor como políticas públicas. Então, aquele ato daquela professora para com você foi um ato de amor que transformou a sua vida em base de uma inspiração, né? E quando eu paro para ouvir essa sua história, né? Estou tendo o prazer de ouvir novamente, eu fico pensando, e eu já pensei muito lendo Bell Hooks sobre isso, sobre esse amor enquanto políticas públicas, né, de que a gente precisa fazer as coisas olhando por um bem maior, né, e refletir isso nas bases sociais. E aí a gente está falando sobre mulheres, a gente está falando aqui sobre
pobreza, a gente está falando aqui também sobre negritude. E a gente sabe que tudo isso são marcadores sociais. E eu sempre acho muito importante, quando a gente chega, a gente falar sobre esses marcadores sociais, porque a gente vai ter conhecimento das desigualdades estruturais que a gente precisa combater. Patrícia, você pode explicar um pouco para a gente desses marcadores sociais, o que eles são, o que eles representam e como é que a gente, como ele pode ser usado como forma de transformar, né, as estruturas públicas, o conhecimento, né, dos marcadores? Isso. Muita gente me pergunta se a minha história está marcada pela meritocracia. E eu acho bem interessante trazer o discurso da meritocracia, porque ela cai por terra, esse discurso da meritocracia, quando a gente vai olhar para os marcadores sociais. Quando a gente vai olhar, por exemplo, que o chegar lá, quando muita gente diz, né, chegar lá é fácil, e todo mundo pode chegar lá se tiver um esforço pessoal. Basta esforço pessoal para você chegar lá. Basta querer. Basta querer, né? Basta querer para você chegar lá. Só que as pessoas muitas vezes não entendem que o chegar lá é um lugar muito difícil e de privilégios. Que a mulher dificilmente vai chegar lá. Né? Que a criança pobre dificilmente vai chegar lá. Que a criança negra, né, dificilmente chega lá. Por quê? Porque esses marcadores sociais, eles são excludentes, eles nos tiram das oportunidades. Por isso que é tão importante as políticas públicas. Porque os marcadores sociais, eles existem, são reais, e somente políticas públicas podem abrir brecha nesse sistema, nessa estrutura machista, nessa estrutura excludente, nessa estrutura marcada pela branquitude, nessa estrutura social extremamente egoísta, extremamente de privilegiados. Então, são as políticas públicas que vão causando rachaduras, né, nesse sistema em que vivemos. Por exemplo, política pública de acesso da criança, do negro, a universidade, por exemplo, as cotas, como foram importantes as cotas para que pessoas negras tivessem acesso às universidades. Não é porque a gente não queria chegar lá, não era porque a gente não queria estar na universidade, é porque a estrutura não permitia que a gente chegasse lá. Eu digo isso pelos meus irmãos. Meus irmãos não chegaram à universidade, não foi porque eles não quiseram, foi porque com 7, 8 anos de idade, meu pai entregou a eles um balde, uma pá e levou para o trabalho. Ou trabalhava, ou a gente morria de fome. Então, meu pai não teve escolha naquela época, mas se meu pai pudesse escolher, se meu pai tivesse condições, tivesse uma política pública de proteção, né, a família, de proteção, até mesmo na educação, os irmãos teriam tido a oportunidade de estudar. Você fica nessa encruzilhada, né? Ou eu escolho sobreviver, né, ou eu escolho avançar por meritocracia, que não existe, porque justamente ninguém parte do mesmo local. Né? Eu não parti do mesmo local para construir minha carreira profissional que você. Assim como quem está gravando o nosso podcast não partiu do mesmo local que eu posso ter partido. Porque é assim que a sociedade ela foi construída. E a gente precisa olhar para essas estruturas, por exemplo, enquanto ser mulher. Muito difícil a gente chegar em cargos de liderança, ocupar espaços de poder em ambientes políticos, né? E aí eu falo da política eleitoral mesmo, quando é difícil. Aqui na Câmara de Vereadores de João Pessoa, nós temos 29 vereadores, dentre esses 29, apenas 2 são mulheres. Então, a gente já vê o quanto esse marcador do machismo estrutural, ele é reforçado cada vez mais e que a gente precisa combater isso. E empresas, o que é que nós temos? A maioria homens em cargo de gestão, e quando nós temos mulheres em cargo de gestão, o salário dos homens não consegue ser maior do que o das mulheres. A diferença salarial comprovada também por dados. Então, um dia desse eu estava pensando, estava passando por uma situação e eu estava pensando assim, como é que eu passo por cima disso, por cima desse problema? Exatamente. E aí, analisando sobre o olhar de Bell Hooks, ela fala, eu senti que ela falou assim para mim, a gente não passa por cima das coisas, a gente atravessa. E é uma travessia cheia de dor, né? É uma travessia cheia de formas que a gente precisa para se manter ali, para o que a gente chama furar a bolha, para estar em outros espaços. Porque se for pela nossa estrutura social,
nós não estaríamos ali. Isso. Eu fiquei muito feliz que nesse semestre concluiu uma aluna minha de pedagogia. Ela concluiu o TCC, defendeu o TCC, foi um trabalho muito bom, bem interessante, sobre a educação de jovens e adultos. E eu fiquei muito feliz com a defesa da minha aluna, porque há 1 ano e meio atrás, essa menina entrou na minha sala de aula com a filha no colo. Ela estudava à noite com uma criança pequena no colo. Ela tem a rede de apoio, mas nem sempre a rede de apoio está presente 24 horas, né? Então, ela tinha um momento que ela não tinha com quem deixar a criança e levava para a sala de aula. E ela fez isso várias vezes, levando a criança para a sala de aula. E agora, nesse semestre, ela concluiu. E eu fiquei tão feliz, porque quantos não desistem? Né? Por quê? Porque as universidades ainda não têm uma política pública de acolhimento para as estudantes mães. Né? Os banheiros das universidades não estão apropriados para receber uma criança. Bebê. Para uma criança bebê. Eu lembro que ela trocava, quando precisava, até na sala de aula. Então, quantas mulheres estão na universidade atravessando, tentando causar ruptura nessa estrutura, que é uma estrutura completamente fechada e excludentes, que servem apenas para aquelas pessoas que vêm já de outros privilégios. E é muito difícil, né? Uma mulher, uma mãe, continuar estudando quando engravida. É muito importante você tocar nesse assunto, porque parece que a sociedade ela está preparada para quando a mulher ela se torna mãe, ela ser excluída daqueles ambientes sociais onde elas já convivem. Como, por exemplo, ela virou mãe, ela não vai mais poder desempenhar esse trabalho que ela desempenhava com tanto êxito. Ela virou mãe, então não vai poder estudar. A vida dela terminou ali. Virou mãe na adolescência, porque a gente também fala muito sobre essa questão da gravidez na adolescência também. Mas pronto, não vai mais seguir a partir dali. Parece que o fato de tornar mãe pode ser interpretado pela sociedade tanto como uma bênção, uma dádiva, né? Que só nós mulheres podemos gestar, mas também ela pode ser interpretada como um peso. Ela vem com restrição. Exatamente. E isso é decorrente de uma estrutura machista. Exatamente. É uma desigualdade estrutural que a gente, por ser mulher, enfrentamos. Exatamente. Então, a gente tem na universidade, a última pesquisa que saiu do censo, mostra que a cada 10 estudantes que entram na universidade, apenas 4 concluem. Os outros estudantes, e os fatores são inúmeros, é a questão de trabalho, questão familiar, questões de saúde, e dentro desses fatores está a questão da maternidade, é um dos fatores que tem também afastado as mulheres da universidade da conclusão do curso. Então, ver uma aluna que chega à universidade, que é acolhida na universidade, para que ela consiga concluir, é uma vitória, né? É uma vitória. Então, eu fiquei muito feliz com a defesa da minha aluna, porque eu a vi com a criança no colo muitas vezes, mas vi que ela não desistiu, apesar de não ter tido uma rede de apoio, de uma política social de apoio a mulheres, mães e estudantes. Ela conseguiu, mas a partir do exemplo dela, a gente pode questionar, a gente pode fazer divulgar, a gente pode fazer reverberar para que as estruturas se movam, né? A gente precisa mover as estruturas sociais e são as pequenas atitudes que vão movendo essas estruturas. Eu lembro que quando eu cheguei na universidade faz pouco tempo, em um ambiente em que menos de 25% dos professores universitários, professores e professoras, se reconhecem como negros. Né? Menos de 25%. Então, ainda é uma estrutura que ainda precisa ser movida, ser mexida a partir das pequenas brechas que a gente vai encontrando, de pequenos exemplos, de pequenas atitudes, a gente vai conseguindo mover nessas estruturas. Com certeza. E você falando sobre essa questão, né, de que ela conseguiu chegar lá, foi um ato de resistência. De resistência. E o ato de resistência, ele é, sim, um ato político. Exatamente. Né? Mas muitas não conseguem, tá tudo bem. E tá tudo porque bem. A gente não consegue ser forte o tempo todo, porque essa sociedade, por vezes, em relação aos marcadores sociais, ela costuma ser perversa. Mas, Patrícia, como é que
toda essa sua história de vida, né? Morou no lixão, se encontrou com o perfume da professora, que resolveu mudar, né, o curso da sua vida, né? Mudar a sua história, que a partir daquele encontro, como você mesmo falou, como é que ele se encontra hoje nesse ambiente em que você ministra aula, né? Agora você é a professora. Isso, eu passei 22 anos sendo professora da educação básica, ensinando língua portuguesa no ensino fundamental, médio, na EJA, ensinando em escolas sempre públicas, escolas de zona urbana, zona rural, escolas de periferia. Então, eu passei 22 anos, foram 22 anos intensos, dedicados à educação, onde eu desenvolvi projetos importantes, projetos interessantes, projetos premiados nacionalmente, voltados para a leitura, escrita, voltados para a literatura. Então, esse ambiente onde eu vivi 22 anos como professora, experimentando a realidade da sala de aula, com os pés no chão da sala de aula. E hoje eu estou num outro lugar, que é o lugar de formação de professores. Eu atuo no curso de pedagogia, formando professores para irem atuar nas salas de aula. Então, eu saio da sala de aula, de onde eu lecionava, e passo agora a formar novos professores para atuar na sala de aula. Então, eu trago a experiência da educação básica, eu trago as dores e as delícias de ser professor da educação básica nesse país, e estou agora dialogando com essas meninas, com esses rapazes que têm um sonho da docência, porque é muito preocupante o que tem acontecido na educação no país hoje, né? Muitos não querem mais a docência, muitos não querem mais estar na sala de aula, enfim, pelas diversas dificuldades da docência. E é muito importante, eu procuro muito motivar meus alunos, eu procuro muito levar experiência, mas também levar esperança, né? Levar a esperança de que a educação nesse país ainda vale a pena, a educação nesse país ainda vale o nosso suor, as nossas lágrimas, os nossos esforços, porque o que sustenta um país, o que faz um país crescer, eu não tenho dúvida que é a educação. Então, a educação é um bem caro para qualquer cidade, para qualquer sociedade, e a gente deveria lutar muito pela educação. A educação deve ser uma luta de todos. Todos devem se incomodar quando falta um professor na escola. Todos devem se incomodar quando há um ato de violência dentro de uma escola. A sociedade toda deveria se incomodar e se importar com o que acontece numa escola, porque o que acontece numa escola, a escola é reflexo da sociedade e a escola também reflete a sociedade. Então, tanto a escola recebe influência da sociedade, como também a escola pode influenciar a sociedade. Então, é muito importante estar na educação, mas estar na educação e criar um espírito coletivo. Né? Muitas vezes as pessoas se importam, meu filho não é da escola pública, meu filho é da escola particular, isso não me atinge, isso não vai acontecer comigo, mas seu filho é cidadão. Né? Todos nós somos cidadãos. Então, enquanto cidadãos deste mundo, dessa sociedade, nós precisamos nos incomodar com a educação. Com certeza. E estudar é um ato político, né? É um ato político e é muito importante a gente se atentar para isso, a gente dar essa real importância para a educação, se preocupar com a questão até mesmo de verbas destinadas à educação, né? Porque eu acredito também muito nisso, né? Que é o que move as pessoas, é o que move o nosso país e tem um poder de transformação. Não estaria aqui hoje se não fosse uma professora, né? Que tivesse me ensinado, que eu tivesse formação em todos os níveis, né? Tanto da minha educação básica até a superior, até depois da superior, eu preciso dos professores, né? Nós precisamos dos professores. E aí também é se preocupar com a saúde mental do professor, né? Que está ligado ao bem-estar, que está ligado a uma questão física, que está ligado a uma questão psicológica e a financeira. Isso, a saúde do professor é fundamental. Nós estamos numa sociedade cada vez mais doente, uma sociedade cada vez mais dependente, né, de tecnologias, dependente de redes sociais. Nós estamos numa sociedade cada vez mais mediatizada, espetacularizada, né? Essa é uma sociedade que nós estamos vivendo, onde tudo vira um espetáculo, onde tudo vira
um post, e essa exposição que nós estamos vivendo, infelizmente, tem entrado também nas escolas, tem atingido também nossos alunos e também a nossa sala de aula, o nosso professor. Hoje em dia, qualquer atitude de um professor pode virar meme, pode virar um engajamento na rede social, isso pode trazer hate, isso pode trazer tantas outras consequências para o professor. O professor está muito exposto hoje, né? E essa exposição do professor tem causado muitos problemas. E um deles é a saúde mental, é o bem-estar do professor. São muitos fatores que acarretam esse bem-estar do professor. Eu digo que é essa fragilidade dessa exposição cada vez mais constante dos professores, onde se recorta uma fala de um professor, joga nas redes, onde se um livro que o professor está trabalhando, joga-se na rede, questiona-se a metodologia, questiona-se a competência desse professor, e esse professor às vezes se sente muito sozinho nessa rede de mediatização e sem apoio muitas vezes do próprio sistema, sem apoio dos próprios alunos, dos próprios colegas, da própria família. Isso tem adoecido. Fora isso, também a gente tem uma questão que é muito política mesmo, que é a questão das condições de trabalho, né? É desumano, muitas vezes, a carga de horário que é imposta aos professores. Eu falo de carga de horário que vai para além da escola, né? O professor tem a carga horária da escola, fora essa carga horária da escola, tem a carga horária em casa, porque leva o trabalho para casa, porque o horário que ele tem dentro da escola não é suficiente para dar conta de todas as demandas pedagógicas. O diário, por exemplo, nem sempre dá tempo de ser preenchido na sala de aula, e o professor tem que levar diários para casa, para preenchimento de diário, elaboração de atividades, elaboração de provas. Tem uma demanda muito grande externa à escola, né? Muitos projetos fora da escola, fora da rotina escolar, que entram dentro das escolas, às vezes, de última hora e sobrecarregam este professor também, de várias instituições. Professores que são demandados nos finais de semana, né? A semana já é pouca, a semana acha pouco, a semana ainda traz mais demandas que vão ocupando cada vez mais os finais de semana desses professores. Então, a sobrecarga de trabalho sobre o professor é imensa, é inimaginável muitas vezes. Se você pensar em qualquer outra profissão, termina ali, ele vai para casa e tchau. O professor leva trabalho para casa, não é porque ele quer, mas se ele não leva, ele não vai dar conta, porque a demanda é muito grande. Você falar da infraestrutura escolar, escolas cada vez mais vulneráveis à violência, escolas cada vez mais degradadas, abandonadas pelo poder público. Muitas escolas sequer têm um ambiente para os professores, para acolher esses professores. Professores que têm que comprar água, se ele quiser tomar água, ele tem que comprar. Professor, se quiser tomar um cafezinho, ele tem que rachar o cafezinho na escola. Professor que tem que, muitas vezes, tirar do seu bolso. Isso eu fiz muito durante toda a minha educação básica. Toda festinha na escola, a gente tem que custear essas festinhas. É festa das mães, é festa da criança, é festa da família. O 7 de setembro é um gasto que sai muitas vezes do bolso do professor. Então, todas essas demandas, né, e de infraestrutura escolar, sem falar da questão salarial, né, do piso salarial que não é respeitado em muitos lugares, muitas cidades não respeitam o piso salarial do professor, sem falar dos professores prestadores, né, que uma realidade são os professores efetivos, a outra realidade mais precarizada ainda são dos professores prestadores de serviço. Então, realmente, são muitas demandas, são muitas fragilidades hoje que afetam a profissão docente. Com certeza, e são muitas camadas que precisam, sim, ser discutidas e trazer à tona para uma discussão coletiva, né, junto com a sociedade. Patrícia, toda essa sua jornada, né, como professora, e dentro, né, o seu currículo está essa questão de ser finalista do Prêmio Jabuti, né? Conta mais para a gente como é que foi, como é a importância disso e qual foi o livro que chegou a essa final. O Prêmio Jabuti é
para quem conhece, sabe, está nessa área de literatura, sabe que é o maior prêmio de literatura do Brasil e, quem sabe, da América Latina, né? Eu acho que na América Latina nós não temos nenhum prêmio com tanta representatividade na área de literatura. Então, o Prêmio Jabuti, ele é um prêmio muito expressivo no país, acontece todos os anos e em várias categorias. E nós, né, eu digo nós porque tem toda uma equipe comigo, chegamos a ser finalista do Prêmio Jabuti durante 3 anos, na categoria Fomento à Leitura, que é uma categoria que privilegia projetos e trabalhos de fomento à leitura no país. Então, nós chegamos nessa categoria com o projeto Desengaveta Meu Texto e a revista Tertúlia, né? Eu sou idealizadora do projeto e também da revista. É um projeto que incentiva a leitura e a escrita na escola. Nós criamos o projeto em 2017, logo após eu retornar de um doutorado. Eu criei esse projeto para fomentar outras práticas de leitura e escrita que não aquelas práticas para serem avaliadas na escola, né? A gente sabe que a escola, muitas vezes os meninos têm muita dificuldade na leitura, no incentivo, né? Eles se sentem desmotivados para irem sozinhos a uma biblioteca, pegar um livro, ou muitas vezes sequer chegam até esse espaço. Então, um dia cheguei na minha sala de aula, eu sentindo que os alunos não queriam escrever, produzir redação, texto, aquelas coisas, eles nem tinham a menor motivação. E um dia eu passando por uma banca de jornal no centro de Campinas, ali na Praça da Bandeira, eu comprei mais de 10 revistas. Cheguei na sala de aula no 6º ano, escola de zona rural. Coloquei todas as revistas em cima do meu birô e chamei os alunos e disse, olha, venham cá, que tal vocês escreverem para serem lidos e não avaliados? Bum! Isso foi uma virada de chave. Uma virada de chave. Como assim, professora? Eu disse, que tal vocês começarem a ler para escrever e escreverem para ser lidos? E não porque eu tenho que dar a vocês uma nota para vocês passarem de ano. Eu disse, que tal vocês escreverem como essas pessoas estão escrevendo na revista e outras pessoas lerem vocês? E eles disseram, como isso é possível? Eu disse, é possível. Então, a partir daquele momento, nós começamos a frequentar a biblioteca da escola, buscando livros, literatura, para ser lido. Eles liam porque eles queriam dizer alguma coisa sobre aqueles textos. Então, eles liam, então a gente criou oficinas de leitura regular dentro da minha própria aula, dentro da minha própria carga horária, e oficinas de escrita. Então, eles escreviam conto, eles escreviam crônica, eles escreviam entrevista. Então, nós começamos a escrever, depois que a gente começou a escrever, disse, sim, como é que a gente vai publicar isso? Eu disse, já sei, vamos criar a nossa própria revista. E aí criamos a revista Tertúlia, né? O nome Tertúlia quer dizer encontro, né? E Tertúlia antigamente aqui no Brasil, Tertúlia era assim, né? Era aquela festinha que fazia na casa de alguém, que os homens levavam as bebidas, as meninas as comidas, os comes e bebes. E eles se encontravam para conversar, para se divertir, para brincar. Então, Tertúlia é encontro de um grupo que tem o mesmo propósito. Então, esse é o nome Tertúlia. E aí criamos a revista Tertúlia, a escola financiou a revista Tertúlia, e a revista Tertúlia existe até hoje, inclusive acabou de publicar uma edição. Essa revista, nós publicamos, né, os textos dos alunos nessa revista, chamamos a comunidade para participar, a família, e a gente fazia lançamento da revista, os meninos liam seus textos para os pais, para os colegas. Então, foi um momento durante 2017 até 2023, essa revista e o projeto existia dentro das escolas onde eu atuava. Ele recebeu financiamento do Banco Itaú, Fundação Carlos Chagas, recebeu financiamento do Senai. Então, foi um projeto que se expandiu, a gente alcançou aí mais de 5.000 crianças em várias escolas com esse projeto de leitura e escrita. E hoje a revista Tertúlia é uma revista que está aberta para poetas, escritores, não só estudantes nem professores da educação básica, mas é uma revista que está aberta a acolher, né, quem deseja publicar e fazer sua voz ecoar
né, para vários lugares. É uma revista digital, né? A gente tinha a revista impressa nas escolas e hoje é a revista digital. Então, esse projeto levou a gente a ser finalista do Jabuti 3 vezes, como um projeto importante de fomento à leitura no país. Nós ganhamos o prêmio Finilige, que é o prêmio da Biblioteca Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e nós ganhamos o prêmio LED da Rede Globo, né? O projeto foi... Eu fui a primeira vencedora do prêmio LED aqui na Paraíba. Hoje nós temos mais vencedores aqui na Paraíba, mas eu fui a primeira vencedora do prêmio LED na sua primeira edição com esse projeto. Nós criamos um instituto, né? Eu criei o Instituto Desengavetar, que era um instituto sem fins lucrativos, e aquele projeto que acontecia na escola começou a funcionar para a comunidade, numa comunidade de periferia, próxima ao lixão, né? Eu abri esse instituto que era próximo ao lixão, próximo à minha escola, bem pertinho à minha escola onde eu estudei. Entrei na escola pela primeira vez, e o instituto ele funcionava justamente com clubes de leitura, clubes de escrita e clube de publicação editorial. Então, funcionou, né, até eu sair em 2024, aberta à comunidade, onde a gente se reunia todos os sábados para discutir literatura. Então, durante a pandemia, né, com as escolas fechadas, o instituto fechado, nós criamos o Delivery Literário. Ai, com financiamento e com a ajuda de amigos, professores. Nós distribuímos mensalmente 250 kits literários, livros físicos gratuitos. A gente tinha um aplicativo, a criança entrava no aplicativo, a criança e o jovem, né? Entrava no aplicativo, lia o resumo do livro, escolhia o livro que ele queria e ele recebia em casa uma sacolinha com um livro físico para ele, cheio de outros mimos, tinha bombons que a gente mandava, tinha muito afeto, né, no projeto, então a gente mandava várias outras coisas, mandamos máscaras na época da pandemia, então a gente mandava o nosso kit literário funcionou assim durante 2 anos de pandemia. Que lindo, né? Um projeto lindo que tomou uma dimensão extramuros escolar, né? Alcançou uma comunidade, e eu vejo cada vez mais isso como o impacto que a educação tem na vida de cada pessoa. Então, veja que é um efeito dominó, né? Primeiro chegou em você, chegou nos seus alunos, e, para mim, esse projeto Desengaveta Meu Texto é uma chamada dizendo assim, você consegue, você pode escrever, né? Às vezes a gente pensa que o ato de escrever é apenas para as pessoas mais estudadas, mais estruturadas, mas não é sobre isso. Qualquer pessoa que que saiba escrever, consegue, né? A gente tem o grande exemplo, né, na pauta racial, a Carolina Maria de Jesus, né, que escreveu Quarto de Despejo, e, assim, belíssimo o livro dela, com uma carga social muito intensa, e muitas pessoas até duvidaram de que ela fosse realmente a escritora daquele livro. Ela foi posta em questão por diversas vezes. Mas, para você ver o quanto ela tinha como determinação a publicação daquele livro, e a história de vida dela, né? Ela contando o que ela vivia rotineiramente. E o impacto que ela causa até hoje, principalmente para a literatura negra. Isso, e quando a gente começou a escrever na revista, os meninos trouxeram a sua história de vida. Os meninos escreviam sobre relações familiares, os meninos escreviam sobre violência, os meninos escreviam sobre amizade, eles escreviam sobre sonho. Eu lembro uma escrita que me marcou muito nessa época, foi uma escrita de uma criança, estava nos anos finais do ensino fundamental, se eu não me engano era a 8ª série, ela fazia, e ela escreveu um texto que a gente ficou impactado. A gente não pôde publicar o texto dela da forma como ela escreveu, porque era um relato denúncia. Era uma pessoa que tinha sido abusada. Ela tinha sido abusada e ela disse, professora, eu nunca contei isso a ninguém, mas eu quero escrever sobre isso. Então, na época, eu chamei a aluna, chamei a professora da aluna, porque ela não era minha aluna, ela era aluna de uma professora que fazia parte do projeto. Conversamos e chegamos a um consenso, vamos publicar isso que você está dizendo, mas vamos metaforizar isso. Vamos dizer isso, porque ela citava o nome da pessoa,
né, e a pessoa estava presa, né, que tinha abusado dela, a pessoa estava presa, então, assim, revelava nomes que a gente não podia contar essa situação, e então nós escrevemos aquela dor, porque a gente sentia que era uma dor que estava dentro dela, que ela queria conversar sobre isso, e ela escrevia poemas, né, então os poemas dela tinham muito traços da vida dela, e a gente foi acolhendo aquela escrita, a gente foi acolhendo, foi ensinando ela a dizer, como ela dizer, nas condições de produção que a gente tinha. E aí ela foi escrevendo, se revelando, mas de forma muito metafórica, explicando aquilo que ela vivia de uma forma, de uma escrita que podia ser publicada, né? Lógico. Então, na época também conversamos com a família e a gente chegou a publicar esses textos dela, e não só dela, de outras crianças que traziam marcas muito difíceis. Por isso que eu sempre digo que a revista Tertúlia não é um espaço apenas de publicação, mas é um espaço de empoderamento de vozes. É um empoderamento de pessoas, é um empoderamento de histórias. Pessoas que, pela sua estrutura social, não iam ter um espaço para falar, né? Exatamente. Sobre o que elas são, sobre o que elas passam. Isso. E assim, você falando sobre essa questão do relato denúncia, corta isso, menino, hoje tá. E assim, você falando sobre essa questão do relato denúncia, né? Patrícia, ela tem um livro também que fala sobre violência doméstica contra mulheres, né? Os últimos relatos das mulheres antes de serem vítimas, né, de feminicídio. Conta pra gente, assim, essa experiência, o impacto também que traz essa questão da negritude na violência doméstica. Como é que... Eu acredito que foi um processo difícil de escrita. É muito crescente no país o número de feminicídio. Tem crescido bastante. Então, eu me importo muito com a história das mulheres. Né? Então, por exemplo, nos meus livros de literatura infantil, eu sempre tenho uma personagem feminina. Então, e essa personagem feminina sempre tem um espaço de protagonismo dentro da história. Então, eu me importo muito com o protagonismo feminino. E eu escrevi o livro A Voz Cadáver, que justamente são os relatos. Eu reuni, né, o relato de várias mulheres antes de serem vítimas de feminicídio. Esses relatos são públicos, estão na mídia, foram divulgados através de mensagens de celular, estão amplamente divulgados. Eu fiz uma curadoria dessas vozes femininas, de mulheres que foram assassinadas, não só no estado da Paraíba, mas no Brasil, e tem um relato até fora do Brasil, né? Tem um relato de uma argentina, né, que ela diz assim: se você não me encontrar, é porque ele me matou. Ela contou isso aos vizinhos, deixou isso claro numa mensagem que ela enviou: se vocês não me encontrarem é porque ele me matou. Então, são frases que Luciano Justino é um professor de literatura, foi um dos meus professores de literatura, mas eu quero falar de Luciano Nascimento, que é professor de Direito, que atua na Universidade Estadual da Paraíba e que faz o prefácio desse livro. Thalita Lucena também faz o pós-fácio do livro, que ela é da Coordenadoria de Mulher de Campina Grande. E Luciano Nascimento, ele diz uma frase que é muito importante. Ele diz o seguinte: as frases, né, o livro é um conjunto linguístico doloroso para os nossos olhos e para os nossos ouvidos. Ele diz isso no seu prefácio. E é de fato, quando você se depara com a voz dessa mulher que foi negligenciada, que pediu socorro muitas vezes e não foi ouvida, e na última frase que ela manda ou para um parente ou para um amigo, ou publicamente nas redes sociais, e foi negligenciada. Então, é muito triste a gente ver que é uma mazela, é uma dor na estrutura social desse país, o feminicídio é o último ato de violência. Mas a violência, o feminicídio, ele é alimentado pelas microviolências diárias. Né, as microviolências diárias. E dentro da pesquisa que eu fiz, das mulheres que são assassinadas, sempre está à frente as mulheres pretas,
as mulheres pardas, as mulheres negras, o número de mulheres negras são muito maiores que o número das mulheres brancas. Isso já mostra, mais uma vez, quanto a gente precisa ainda debater e discutir sobre as mulheres negras nesse país. Que estão atravessadas pelo racismo estrutural. Pelo racismo estrutural. Muitas pessoas que não têm esse conhecimento sobre raça acabam não associando isso a um ato de racismo, mas que está, assim, interligado. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir sobre isso. Uma coisa que eu sempre falo, sabe, Patrícia, é que se você está sendo vítima de violência doméstica, nunca subestime o agressor. Faça uma denúncia, comunique, procure ajuda. Sabemos que não é fácil sair do ciclo da violência. Não é fácil romper e não é fácil se identificar neste ciclo. Mas precisa. Nós temos mecanismos de proteção legal, como a Lei Maria da Penha. Nós temos delegacia de mulher, que você pode se direcionar a uma e procurar ajuda. Mas é importante que você fale. O falar de uma mulher é muito importante. Isso, a gente precisa fortalecer a nossa rede, né? A nossa rede de contato, a nossa rede de conversa. São dois pontos que eu vejo. Primeiro, nós mulheres precisamos estar muito fortalecidas. Sim. Precisamos nos encontrar mais, conversar mais, porque a vítima de violência doméstica, ela está no shopping, ela está passeando pelo shopping, ela está pegando ônibus de manhã logo cedo, ela está na universidade, ela está nos altos cargos, no mais alto escalão dentro de uma empresa. A mulher vítima de violência pode ser qualquer uma. Né? Pode ser qualquer um e pode estar do nosso lado. Então, a gente precisa fortalecer a nossa rede de contato, de amizade, de sororidade. A gente precisa estar nos unindo cada vez mais, escutando, né, umas às outras. E um outro ponto a gente precisa, eu digo isso no livro, a gente precisa furar a bolha da conversa entre nós. Porque 90% dos assassinos de mulheres são homens. São os homens que estão assassinando as mulheres. Então, uma coisa é a gente se fortalecer, a gente construir uma rede de apoio forte e firme entre nós, mulheres, mas a gente precisa sair dessa bolha de mulheres e trazer os homens para o debate. Né, formar, conversar, discutir, levar essa questão para onde eles estão, sejam nas empresas, sejam nas fábricas, seja nas universidades, seja em qualquer espaço. Os homens têm que entrar no debate sobre o feminicídio. Eu concordo plenamente. E o machismo é uma estrutura de poder, né? Uma estrutura política de poder, é um sistema, né, que se mantém sobre as mais vulneráveis, nesse caso, que seriam as mulheres, para se manter em espaços de poder, né, para se manter em posições de decisão. Corta aí, você. Para se manter em posições melhores dentro da sociedade. Então, a gente precisa entender também o machismo estrutural, não só como algo que já está enraizado, que vai ficar para lá e pronto, mas como uma estrutura de poder que precisa ser mudada, como um sistema político, assim como o racismo. É um sistema político estruturante, né? Infelizmente, o nosso povo ele foi escravizado, passou por essa... Houve a alforria, porém, as condições que foram dadas após a abolição da escravatura são condições que nenhum ser humano conseguiria se reestruturar, se incluir dentro tanto preconceito que já tinha sido construído pela branquitude. Exatamente. Né? E aí, a vida de Patrícia, minha gente, é atravessada por literatura, é atravessada por leitura, é atravessada por história. Né? E Patrícia também tem um livro que fala sobre essa questão racial, né? Sim. O livro é E Se Eu Chorar? Né? É um livro que eu construí junto com a minha filha Mariana, de 8 anos. É um livro que eu estava devendo a mim mesma e estava devendo a ela também, já fazia um bom tempo. E ano passado eu coloquei o projeto para frente e o livro foi publicado. O livro, ele conta, na verdade, é um livro que parte de uma experiência real. Né? Meus filhos, eu matriculei meus filhos em escola pública e minha menina sofreu uma situação muito violenta de racismo na escola. Minha filha, ela tem um cabelinho cacheado, ela é parda, né? Ela tem um cabelinho bem cacheado.
E com 6 anos de idade, ela se sentiu excluída na escola. E eu comecei a notar quando ela não queria mais ir para a escola. Quando ela usava farda, ela começava a chorar. Ela não queria pegar a bolsa da escola. E eu comecei a estranhar aquela situação. Eu disse, tem alguma coisa estranha. E ela chorava muito para ir para a escola. E ela não era assim. Ela começou a escola muito feliz, muito alegre. Isso já era metade do ano, em junho, mais ou menos, quando isso começou a acontecer. E ela chorando, chorando. Então, eu comecei a investigar o que estava acontecendo. E ela só me dizia, eu não sei dizer o que é. Eu não sei dizer o que é. Então, levando minha filha para uma psicóloga, a gente começou a conversar e tentar investigar o que era que estava acontecendo, até a gente rastrear onde estava o problema, e chegamos a identificar que ela viveu uma situação traumática dentro da escola. Eu fui conversar na escola, conversei com professores, e foi ali onde a gente entendeu que ela tinha sofrido questões racistas na sala de aula. Nós estamos falando, gente, algo muito grave isso. Nós estamos falando de uma criança de 6 anos de idade numa escola de educação infantil. Então, veja só, a escola pode ser um lugar muito perigoso. A gente tem que estar muito atento ao que acontece na escola. Por isso é aquilo que eu digo, né? A escola importa para todos. Então, minha filha, eu comecei a entender o que está acontecendo e ela começou a se automutilar, arrancar os cabelos. Ela se mordia, arrancava, puxava os cabelos. Ela não queria ter o cabelo que ela queria, que ela tinha. E foi onde eu entendi que ela sofreu essa situação por causa do cabelo dela cacheado. Então, minha filha passou mais de 1 ano em tratamento. Foi uma situação muito grave. Ela precisou de acompanhamento psicológico, precisou de tratamento psiquiátrico com a medicação para que ela conseguisse se restabelecer emocionalmente. E no dia da alta, depois de 1 ano, que ela já tinha tido alta da psicóloga, ela ia ter alta agora da medicação e com o psiquiatra. E aí, no dia que ela teve alta, né, a médica, eu lembro que a médica, eu chorava de um lugar, a médica do outro, eu muito emocionada, porque minha filha estava bem, estava recuperada, e a gente estava muito feliz, e eu desci na garagem quando eu estava vindo para casa, dentro do carro, ela foi e disse, mamãe, e se eu chorar? Que isso aí é uma frase dela que deu o título ao livro. E se eu chorar? Ou seja, e se eu viver isso tudo de novo? Foi o que minha filha perguntou, né? Ela queria saber se eu for atravessada por isso tudo de novo. E o livro, ele é lindo, ele conta isso de forma poética. É lógico que eu não trago essas questões problemáticas dessa forma, porque é um livro de literatura. Infantil? É um livro infantil, é um livro de literatura, ele está permeado por metáfora, ele está permeado por imagem, pelo lúdico, pelas imagens poéticas. Então, eu trago isso no livro para a gente discutir de forma sutil. Isso tudo está dentro do livro de forma sutil, mas traz uma questão muito importante, que é conversar sobre racismo na escola, na educação infantil, porque muitas crianças não se reconhecem, não se aceitam. E pasmem, muitas crianças estão em sofrência emocional. Os pais têm que ter muito cuidado, estar muito atento quando a criança não quer ir para a escola, porque a escola é o lugar fora de casa, o lugar feliz, onde as crianças gostam de ir. Porque tem outras crianças. Ou tem outras crianças, tem brincadeira. As crianças querem estar nesse espaço. E se elas não querem estar nesse espaço, a gente precisa investigar. Por isso a importância de pôr em prática uma legislação que já é antiga, tem mais de 10 anos, que é a Lei da Educação Antirracista. Porque, por exemplo, a sua filha não sabia identificar o que ela estava passando. Não. Por isso que é importante a gente o quê? Nominar as violências para poder a gente identificar e combater. Então, provavelmente, se ela não entendeu o que ela estava passando, ela não tinha, né, essa prática da educação antirracista. E como pensar que uma criança de 6 anos vai sofrer prática racista? É inimaginável, aí, né? No contexto de outras crianças de 6 anos também. Por isso que a gente precisa falar sobre racismo estrutural. Exato. Porque chamar um cabelo de bucha, né, é um ato racista, né, que vai trazer dores para aquela pessoa que está sendo nominada daquela forma. A dizer que ela não é bonita a partir de um estereótipo, que a sociedade emplacou que era bonito, só porque ela é diferente daquilo.
né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque o racismo ele é sutil. Ele tende a ser sutil, principalmente, né, Patrícia, na questão do racismo recreativo. Exatamente. E na escola, o racismo ele se mostra de forma concreta muito através dos apelidos. Eu combato muito o apelido, eu tenho ido às escolas, eu tenho falado sobre isso. O apelido, ele é uma forma mascarada, velada, de se praticar o racismo. Eu fiz um trabalho na escola sobre apelido e acho impressionante que nem os próprios estudantes viam aquilo como algo gravoso. Um aluno, por exemplo, que era chamado de pneu, uma aluna era chamada de pneu por causa da cor. Outra aluna era chamada de resto de aborto, noiva do diabo, né? Era chamada de asfalto. Esses apelidos eram constantemente praticados dentro da escola, onde eu fiz uma experiência sobre racismo, e os meninos nem se importavam mais porque naturalizaram a prática racista. E isso é muito grave. Então, uma das formas de muito velada e naturalizada de se praticar o racismo dentro da escola é permitir apelidos. E apelidos sempre, na sua grande maioria, diz respeito à cor ou a uma característica física. Associa a cor por ser algo ruim. Exatamente. Eu e meu esposo, a gente adota em casa com a minha filha uma educação já antirracista. Então, por exemplo, a gente lê com ela O Pequeno Príncipe Negro, e aí quando ela vê esse livro, aí ela vê, ele conta um pouco da ancestralidade, né? Aí vê pessoas mais velhas negras, ela faz vovô, vovó. Aí quando vai para pessoas um pouco mais jovens que são negras, ela faz mamãe, papai. Então, a partir disso, eu vejo, poxa, minha filha está se sentindo representada, ela se reconhece, e ela reconhece a gente, e ela também vai reconhecer que ser negro, né, o ato de ser negro, é algo que está associado também a uma diversidade de povos, e a gente precisa também pontuar isso e falar sobre isso, porque a gente está em busca de escola para Dandara, e a primeira coisa que eu sempre pergunto em toda escola que eu vou visitar é se eles têm uma educação antirracista. Exatamente. Porque isso é importante para mim. Ou se eles não tiverem, se a escola estiver disposta a incluir dentro das suas atividades uma educação antirracista, se o material escolar tem representatividade para minha filha, porque isso é extremamente importante. Exatamente. Né? É a questão do sonhar. Eu acho, e aí, Patrícia, eu queria de uma visão pessoal sua mesmo, que você pensasse, né, ajudasse a gente a pensar se, dentre os seus alunos, né, que você passou durante todo esse tempo dando aula em escola pública, se eles se sentiam, até mesmo antes desse projeto Desengaveta Meu Texto, se eles se sentiam capazes de chegar lá, por ausência de representatividade, de não ver uma pessoa igual a eles em determinados espaços. Você conseguiu mapear, visualizar isso? A questão da representatividade, ela é importante e ela também é muito perigosa, porque quando a gente fala de representatividade, os meninos, eles buscam as representatividades para eles que tem muito mais a ver com fama, com sucesso, com dinheiro, do que com uma carreira de sucesso consolidada através do trabalho, com a carreira de sucesso consolidada através da família, do estudo, da educação, né? Eu, na educação básica, os meninos diziam muito isso, né? Estudar para quê? Né? Eles tinham muito... Uma coisa que eu via dentro da escola é que era muito grave, né? Que eu acho muito grave, a falta de sonho. Os meninos não sonhavam mais, não tinha ambição, sabe? De querer algo além daquilo que eles viviam. Então, essa representatividade para os meninos hoje é muito fácil, porque eles têm acesso a muita informação, eles têm acesso às redes sociais, à internet, que muitas vezes impõe um padrão de representatividade para eles que não é o correto, que não é o exemplo correto, que é um padrão de felicidade que é muito fácil alguém comprar uma mansão de 1 milhão, de 30 milhões, sem passar por um processo educacional forte, sem passar por um processo educacional sólido, sem passar por uma carreira sólida. E tem muitos aí youtubers famosos, inclusive de crianças, que falam sobre isso, né? Eu ganho muito mais fazendo isso, sem ter feito isso, sem ter construído uma carreira, sem ter ido para a escola. Então é muito perigoso essa questão da representatividade. Passa uma facilidade que não existe. Uma facilidade que não existe, né? Que
ganhar dinheiro fácil, a gente sabe quais são os meios de se ganhar dinheiro nesse país. Ganhar muito dinheiro fácil é muito perigoso essa ideia e essa propagação desse sucesso, dessa fama. Por muitas vezes essa riqueza não se sustenta. Não se sustenta. E a gente tem visto isso, né? De onde é que vem a riqueza de quem acha que ganhou dinheiro com seu próprio trabalho, quando às vezes não é. Então, é muito perigoso essa representatividade, uma falsa representatividade que nós temos hoje através das redes sociais, né, que os meninos têm acesso, e quando eles se encontram com histórias, né, com história como a minha, que eu tive, sim, um esforço pessoal, mas eu fui favorecida pelas políticas públicas nesse país. Foi a escola pública que me sustentou, foi a merenda escolar que matou minha fome, foi o material escolar que eu recebi que me deu condições de estudar, ter material escolar gratuito, né? Foi o que me fez continuar dentro da escola, ter condições de tratamento dentário. O tratamento dentário que eu fiz durante a minha infância e adolescência foi dentro da escola, numa política pública. Eu não teria condições de fazer isso fora, né? Então, foi a escola que me deu condições, por exemplo, de oportunidade de viajar. Então, quando eles veem história como a minha, que é uma história permeada de sucesso, sim, mas também de muito trabalho e também de muito engajamento com aquilo que a escola pode oferecer e as políticas públicas às quais eu tive acesso. Então, eu digo muito isso a eles, né? Quando eu tenho ido muito às escolas, né? Eu tenho ido muito às escolas públicas, municipais, estaduais, conversar com os estudantes, e eu digo muito isso a eles. O lugar que vocês ocupam hoje é um lugar que pode ser para vocês um trampolim para a vida que vocês querem. É preciso abraçar a escola, é preciso abraçar essas oportunidades e é preciso lutar cada vez mais por políticas públicas para que as portas se abram para vocês cada vez mais. E como a escola é importante, né? Eu lembro que eu só descobri que eu tinha um problema de vista, porque na escola que eu estudava, era pública, né? Tava tendo um mutirão de exame de vista. Se não fosse aquele momento de fazer exame de vista, eu não ia saber que aos 14 anos de idade eu já tinha problema de vista, que eu precisava usar óculos. Então, assim, a escola é uma porta para tantas coisas, né? Para tantos encontros. Exato. De cultura, né? De diversidade, de conhecer outras pessoas, de aprender sobre isso. É um encontro tão importante que permeia por tanto tempo da nossa vida que a gente precisa valorizar, a gente precisa ver dessa forma, né? De encontros de culturais, de música, de livros, de escrita, de poesia. É onde a pessoa vai poder se descobrir em comunidade, né? As viagens da escola são muito boas, que são os pontos de culturas, né, que a gente tem. É importante demais. A escola é fundamental para essa sociedade. E tem um provérbio africano, né, que fala que precisa uma comunidade inteira para educar uma criança. Quando eu estava grávida, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou querer essa criança? Aí a pastora da minha igreja, a pastora Tayana, da Metodista, vou dar referência aqui, ela me disse, Raíssa, e a pastora Andréa também, disse, Raíssa, você tem uma comunidade. Exato. Porque nós precisamos de uma comunidade inteira para criar uma criança. Exato. E isso me impactou de diversas formas. Exato. A gente não consegue atingir o desenvolvimento sozinho de uma criança apenas só com uma família, com os pais. É necessário tudo que comporta para poder ter esse desenvolvimento. Patrícia, a conversa está muito boa. Eu passaria horas aqui conversando com você sobre essas questões da educação, que atinge gênero, que atinge raça, mas de toda essa experiência que você viveu e vive até os dias de hoje, né? Uma palavra que possa definir tudo isso. Eu digo isso no meu livro, né? Um livro que eu faço, eu trago alguns traços da minha biografia pessoal e profissional, que é o Perfume das Rosas. Eu digo isso nesse livro. É uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de uma poetisa inglesa, que ela diz o seguinte: nunca sabemos quão altos somos até que nos façam levantar. A gente não sabe, a gente não conhece o nosso tamanho, até que a vida nos faça levantar. Né? Eu pisava os pés no lixão, depois do lixão, saí do lixão para morar numa favela, entrei na universidade morando numa favela, eu precisava ir a pé para a universidade, caminhava 1h30 para chegar na universidade, concluí o curso, não tinha nem dinheiro para colocar meu nome na placa, porque vocês sabem que a gente tem que pagar a placa para colocar. Eu me formei na Universidade Estadual da Paraíba, que com muita dor, né, vive esse processo de greve,
de falta de cuidado, de cuidado, de atenção para a universidade pública, da importância, da grandeza que é a UEPB. Me formei lá e saí sem nenhum nome na placa. E toda a minha vida, né, pisando nesses lugares tão vulneráveis para uma criança, vulneráveis para mulheres, vulneráveis para a pessoa. E eu sempre dizia, né, esse não é meu lugar, esse lugar de tanta dor, de tanta exclusão, não é meu lugar. Eu sentia muito isso, né? E a vida foi me fazendo levantar, sabe? Uma vez alguém me perguntou, você já pensou em desistir? Eu não tinha opção de desistir. Desistir para viver o quê? Aquilo que eu já vivia? Porque eu vivia dentro do lixão, vivi na favela, nas comunidades, morei na casa dos outros, morei na casa de parentes, morei na casa de amigos. Desistir para viver o quê? Aquilo que eu já vi, eu não tinha opção de desistir. Eu tinha a opção de ir à frente. Então, nunca sabemos realmente qual é o nosso tamanho, até que a vida nos obrigue a reconhecer qual é o nosso tamanho, até que a vida nos dá cada puxavante, cada empurrão e faz você ir dizer assim, vá, você é grande, você pode, você consegue, vá, não fique. E para mim, um dos filmes que mais impactou a minha vida, eu assisti há alguns anos, que se eu não me engano, são As Aventuras de Pi, o nome do filme, As Aventuras de Pi, que é a história do naufrágio de um navio, que vários animais de um zoológico, enfim, morre, mas só sobrevive uma criança e um tigre. E aquele tigre faz aquela criança, aquele jovem, é uma criança já adolescente, todos os dias se levantar e ia tomar conta da vida dele. Ou ele tomava conta ou ele era devorado pelo tigre. Então a vida fez isso comigo. Me deu um tigre todos os dias. E por isso que eu sempre digo, qual é o leão de hoje, né? Quem me segue nas redes sabe que eu estou lá perto. E o leão de hoje é qual? Porque são os leões da vida que nos fazem levantar todos os dias, a se encorajar e a buscar, a seguir em frente. Tem dia que eu falo assim, rapaz, eu tô com o leão de alguém. Só pode, porque, pelo amor de Deus. E é muito isso, de você às vezes estar num lugar que você não tem escolha e você só tem uma opção, é seguir. Seguir os caminhos, aproveitar as oportunidades, que muitas vezes a oportunidade não bate na porta duas vezes e às vezes a gente sobrecarrega para poder conseguir atingir esse objetivo, que é uma qualidade de vida e um bem-estar melhor. Patrícia, só tenho a agradecer por você ter vindo aqui hoje para a gente fazer esse bate-papo bem legal sobre direito. E afeto, né, Patrícia? Você transforma, né, tudo o que você perpassou na sua vida em literatura. História já é, né? Mas em literatura, trazer de outras formas, de formas lúdicas, transformação social para a vida de outras pessoas com o projeto Desengavetando Meu Texto, que isso é extremamente importante, que virou um instituto e que você... É global, viu, gente? No Instituto LED, no projeto LED da Globo. Então, o quanto é importante, e eu vejo nisso o impacto da educação. Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter dedicado um pouco do seu tempo e eu sei o quão precioso é para estar aqui no Direito e Afeto. Eu que agradeço, Raíssa, agradeço a sua audiência, agradeço ao programa. Fico muito feliz de estar aqui porque eu reconheço muito valor nesse programa, nesse projeto que você tem empenhado, né? Então, desejo sucesso ao programa, sucesso na vida, né? E que esse programa possa crescer cada vez mais, trazer outras pessoas também, trazer outras pautas, discutir outras pautas importantes para a gente. Então, fico muito feliz, eu que agradeço essa oportunidade e desejo sucesso. Obrigada. E você que ficou até o final, agradeço demais por ter estado aqui com a gente e fica acompanhando o próximo episódio.